usando o teu servo para agora trazer a tua mensagem e a tua palavra. Muito obrigado por tudo, eu oro e agradeço em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Crianças, cadê as crianças? Preciso que vocês me ajudem aqui com essa ilustração. Vocês já assistiram um desenho da Disney chamado Encanto? Sim? Tem um desenho chamado Encanto, e esse desenho conta a história de uma família. É uma família muito especial. E essa família especial morava numa casa muito especial, uma casa mágica. Como era o nome dessa família, crianças? As famílias dos Madrigal. E eles receberam um milagre muito especial. Todos os membros da família tinham um dom especial. E esse dom era representado por uma vela mágica cuja luz nunca se apagava. E eles chamavam carinhosamente esta casa de casita. E a casita, ela tinha vida e ela concedia dons aos membros da família. E aqui me ajudem com os nomes, crianças. Tinha uma jovem que era muito forte. Como era o nome dela? Luísa. Tinha outra que fazia alguns quitutes gostosos e mágicos que curava qualquer enfermidade de quem comesse. Se lembra o nome? Julieta. Muito bem. A outra tinha o dom das flores, era bela, encantava tudo e todos por onde passava com a sua beleza. Como era o nome dela? Tinha outra que tinha o dom de ouvir. Ouvia o mínimo sussurro a quilômetros de distância. Isso é difícil, né? Dolores. A outra tinha um jovenzinho, um rapazinho, tinha o dom de ouvir e entender os animais. Se lembra o nome dele? Antônio. E tinha um que vivia escondido entre as paredes da casa, vivia isolado. Não, nós não falamos do Bruno, não é verdade? Não é assim? O fato é que cada um deles usava esses dons para servir e ajudar a comunidade na qual eles viviam. Mas havia um membro dessa família que supostamente não havia recebido nenhum dom em especial. Como era o nome dela? Mirabel. Mirabel era uma menina brilhante, mas uma menina normal. Não tinha nenhum dom em especial. E a cobrança, sobretudo da sua avó, era constante, porque ela era como uma nascida fora da família. Diferente dos outros membros, ela não tinha nenhum dom especial. E a trama deste desenho seguia a procura do dom de Mirabel e da tentativa dela conseguir suprir as expectativas da família Madrigal. Semelhantemente, na Igreja de Cristo, Deus distribui dons, talentos aos seus filhos. E esses dons, ele tem propósitos especiais, sobretudo a glória de Deus, a edificação da sua igreja, a edificação do corpo de Cristo. E é assim que Paulo nos ensina aqui na sua epístola aos Efésios. Warren Wiersbe, ele vai distinguir dons espirituais de habilidades naturais. Então, dons espirituais são uma coisa e habilidades naturais é outra coisa. Quando você nasceu neste mundo, Deus te concedeu algumas habilidades naturais. Algumas pessoas têm habilidades para falar, conseguem se expressar com facilidade, podem se tornar bons vendedores. Já viram a Bruna falando? Como ela articula bem as palavras? E Deus vai dando essas habilidades a algumas pessoas em especial. Outras pessoas são habilidosas com a arte da mecânica, outras com a elétrica, outras com a pintura. O Gil tem todos esses dons, não é verdade? Outros têm habilidades com a música, né? O Gui, quando chegou na igreja, olhou para mim assim, viu, pastor, se você precisar de alguma ajuda, né, e nos instrumentos eu posso ajudar. É mesmo, irmão, que bom. O que você toca? Eu toco
né, eu toco um pouquinho de tudo que o senhor precisar. É mesmo, então toca aí, irmão. Aí o moleque foi lá, pegou o violão. Ô, irmão, você está vendo aqui, né, eu sofrendo, pregando, cantando, tocando, e está escondendo os seus dons? Vai para o teu lugar, meu filho, é ali, ó. Habilidades naturais que Deus concedeu na música, né, na área da música. Outros têm habilidades com o esporte, né? O Ricardo, já viram o Ricardo jogar bola, gente? Ele foi o campeão, o melhor jogador dos Masters aí, né? Ganhou lá até lá o troféuzinho dele, né? Com todo orgulho, né, Rica? Está lá pendurado na estante dele. O melhor jogador em campo, né? Habilidades naturais, outros no atletismo, natação, basquete, futebol. Agora, os dons espirituais são algo diferente. Os dons espirituais são mais nobres. Por quê? Porque envolve sim algumas habilidades especiais, capacitação, que são dadas pelo próprio Deus, mas são usadas para o crescimento espiritual da sua igreja. E às vezes essas habilidades naturais são usadas em prol da obra de Cristo. Quando nós nos vemos em meio à pandemia tendo que fechar as nossas igrejas de modo geral, surge o nosso irmão Diego e a nossa irmã Antônia, né, e eles trazem um computador e montam aqui, né, com toda ainda a simplicidade, mas eles montam toda uma estrutura para que vocês pudessem assistir o culto e as lives lá na sua casa. Ainda de modo muito simples, né, com uma webcam, mas vocês conseguiam assistir as transmissões. E aí vem o Rafa, né, começa a formar a equipe de comunicação e a igreja não parou, porque Deus usou as habilidades naturais para a edificação do corpo de Cristo, né? Dado, né, a estrutura da nossa igreja, pequena como é, isso foi uma façanha onde muitas igrejas vieram nos consultar, né? O Diego, o Rafael saíram aí dando consultorias, né, nas outras igrejas, instruindo como é que eles faziam as lives, né, como que era possível fazer uma live com poucos recursos e de boa qualidade. Então Deus usa esses dons e essas habilidades naturais para a edificação do corpo de Cristo. E Ersby vai definir o dom espiritual como sendo a capacidade dada por Deus para servir a Deus e aos outros cristãos de tal forma que Cristo seja glorificado e os crentes sejam edificados. Então, como é que nós definimos dons espirituais? Dons espirituais é a capacidade dada por Deus para servir a Ele mesmo, aos outros cristãos, de forma que Cristo seja glorificado e os crentes sejam edificados. Isso é um dom espiritual. E o serviço a Deus em sua igreja, meus amados, é um grande privilégio. É um grande privilégio. Mas às vezes nós enxergamos isso de modo equivocado. Às vezes usamos os dons que Deus nos concedeu para a nossa própria glória, se a nossa motivação não estiver correta. Porque é possível fazer algo bom, honesto e justo com a motivação imprópria dentro do coração, se não for para a glória de Deus. E o que eu estou querendo dizer é que se a minha motivação em tocar, cantar, louvar e estar à frente da igreja, dando um estudo, pregando, testemunhando, uma aula de escola bíblica dominical ou servindo de qualquer maneira, não for a glória de Deus, mas a minha própria glória, eu estou pecando. Eu estou pecando. Porque o propósito, a obra é boa, mas o propósito para o qual eu faço não é. Porque não visa a glória do nome do nosso Deus e nem a edificação do corpo de Cristo. E aí como é que você percebe isso? Se você não elogia, se você não exalta, se você não dá honras a essa pessoa, ela fica triste. Ela deixa de fazer a obra, ela abandona, ela sai, ela desiste, ela entrega o cargo. Isso é
terrível. Mas se Deus nos deu dons especiais, é necessário que entendamos que nós temos responsabilidade. E a responsabilidade é: vamos aprimorá-lo. Vamos usar e trabalhar esse dom que Deus nos deu ao seu serviço. Vamos buscar capacitação. De que maneira eu posso servir melhor ao meu Deus? Fazer cursos, nos especializar, nos aprimorar para dispor o nosso melhor naquilo que Deus já nos deu, a fim de que o nome de Deus seja exaltado e glorificado. E entendendo, meus irmãos, que esses dons que Deus nos deu ao seu serviço para a glória do seu reino e a edificação do corpo de Cristo, quando negamos ou deixamos de fazer, você não terá que prestar conta ao pastor da igreja, tampouco ao conselho. Mas a quem que você deve prestar conta quando deixa de fazer? É a Deus, porque quem concede os dons é Deus. É Deus. Então, isso é uma questão muito séria e muito relevante. Agora, uma outra questão que nós precisamos nos perguntar é a seguinte: como o crente descobre e desenvolve os seus dons no corpo de Cristo? Como o crente descobre e desenvolve os seus dons no corpo de Cristo? Já tiveram aquela sensação de que, pastor, eu não tenho nenhum dom para servir, eu não sei fazer nada direito, eu não consigo desenvolver habilidade nenhuma. Como é que eu descubro então qual que é o meu dom? Se todo mundo é um membro deste corpo e cada membro tem a sua função, como é que eu descubro o meu dom? Meus irmãos, a resposta parece um tanto simples e genérica, mas é de fato assim. O crente descobre e desenvolve os seus dons a partir do momento que ele decide manter comunhão com os outros cristãos na assembleia local. Então, para descobrir os seus dons, você precisa manter comunhão. Você precisa participar deste corpo. Você precisa caminhar com essa igreja. Você precisa entender as necessidades dessa igreja. E ao caminhar junto com esta igreja, você vai entender: olha, eu posso servir aqui. Olha, aqui está precisando de alguém para ajudar a fazer isso, aquilo, outro. Olha, eu posso ser útil nessa parte, talvez divulgando em oração por aquele irmão. Olha, essa necessidade aqui, eu sei como resolver. Mas para isso você precisa estar envolvida neste corpo da igreja, o corpo de Cristo. Então você descobre os seus dons e os desenvolve à medida que você mantém comunhão com o corpo de Cristo, comunhão com os outros irmãos na assembleia local. Então, quer saber como ser útil na obra de Deus? Pergunte ao Senhor como ser útil, mas envolva-se com as atividades da comunidade local na qual você serve. Experimente ter mais comunhão com os seus irmãos, ore e caminhe com aqueles irmãos. Sabe aqueles irmãos que você não troca nenhuma palavra? Chegue mais próximo, pergunte como ele está, quais são as suas dificuldades, procure conhecê-lo melhor. E aí veja como você pode ser útil na vida daquele irmão. Às vezes uma oração, uma ligação na semana faz toda a diferença para um irmão. Orar pelo outro é um dom. E você pode ajudar o seu irmão com esse dom, mas você precisa se envolver. Ao se envolver na igreja, na obra, em comunhão, você vai descobrir como você pode servir melhor a Deus, e Ele mesmo vai dispor e conceder dons, talentos, pelos quais você conseguirá servir a Deus, a igreja, para a sua própria edificação e crescimento. Então a verdade, meus irmãos, que eu quero que vocês guardem no coração, é que Deus distribui a cada um dos seus filhos dons para o crescimento e edificação da sua igreja, para a glória do seu nome. A primeira verdade que eu destaco aqui é que Deus distribui dons variados à sua igreja segundo a proporção
de Cristo. Os dons são distribuídos segundo a proporção de Cristo. Observem aí os versos de 7 a 10. E a graça foi concedida a cada um de nós. Cada um de nós. Ele está falando de todos os crentes de modo geral. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, aquilo que aprisionava, e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Paulo, ele começa o capítulo 4 falando sobre a unidade da igreja, rogando para que andemos de modo digno da nossa vocação. Se lembram que nós trabalhamos no sermão passado? Ele faz essa chamada, essa exortação: olha, andem de modo digno da vocação para o qual vocês foram chamados, e nos exorta para que nos esforcemos diligentemente para preservar essa unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele dá algumas razões para isso, e as razões é porque há um só corpo, o corpo de Cristo, há um só Espírito, o Espírito Santo, há uma só esperança do nosso chamado, há um só Senhor, o Senhor Jesus Cristo, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e está em todos e age por meio de todos. Então essas são as razões que Paulo nos dá. Agora, uma vez que entendemos esta unidade da igreja, do corpo de Cristo, e tendo isso em mente, agora o nosso objetivo é explicar como essa unidade se processa em sua particularidade. Em sua particularidade, porque a igreja é una, mas ela também é diversa. E a diversidade, portanto, está em cada membro deste corpo, ou no modo como cada membro deste corpo deve colaborar, deve contribuir para o crescimento e a edificação desse próprio corpo, que é o corpo de Cristo. Então, unidade e diversidade de dons. E Deus mostra essa diversidade, mostrando, portanto, essa distribuição de dons no corpo de Cristo. Não foi isso que nós lemos lá na epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nos versículos, a partir do versículo 12? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Isso mostra a unidade, é um só corpo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E aí ele começa a indagar. Porque se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Olha agora a diversidade, a particularidade de cada membro. E aqui ele vai mostrando: se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Ou seja, cada membro é importante e tem um papel especial dentro deste corpo que foi comprado pelo precioso sangue de Cristo. Pelo precioso sangue de Cristo. E essa é a diversidade de dons que Deus nos deu. Ele faz isso, portanto, distribuindo esses dons. O primeiro aspecto que precisamos entender a respeito dos dons é que ele é fruto da graça divina. É a graça divina quem faz isso. Entendam, nós não merecemos o dom que recebemos. Não é segundo a capacidade que Deus vê em nós, o nosso desenvolvimento intelectual ou por merecimento, mas é segundo a graça que foi concedida a cada um. Então, dom é alvo da graça, é fruto
da graça de Deus. É um presente, mas não é um presente dado de modo aleatório. É dado segundo a proporção do dom de Cristo. Então ele distribui esses dons de modo gratuito, segundo a proporção do dom de Cristo. Deus é soberano, e na sua soberania ele distribui esses dons conforme lhe aprouver. Como nós lemos lá em Coríntios, né, no capítulo 12, lá no versículo 1 Coríntios 12, versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve, conforme ele quis, segundo a sua vontade. E assim ele distribui cada dom concedido conforme a sua graça e segundo a sua proporção. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que os dons não são brinquedos particulares para o nosso próprio deleite. Não são. Então leve muito a sério os dons que Deus te deu. Os dons não são brinquedos particulares para o nosso próprio deleite, mas, ele adverte, são ferramentas com as quais devemos trabalhar em prol dos outros. Entenda uma coisa, se Deus te deu o dom, Ele te deu esse dom para servir. Não é para se vangloriar do dom que Deus te deu. Não é para se autopromover ou se achar melhor ou superior que os outros. Mas é para colocar esse dom a serviço do seu irmão, a serviço da sua igreja, a serviço do povo de Deus, para o crescimento e edificação do corpo de Cristo. Não é um brinquedo particular para o seu deleite, mas ferramenta pela qual você deve trabalhar em prol dos outros. É para isso que Deus nos concede os dons. Mas como é que Cristo faz isso? Ou de que maneira Ele conquista isso para a sua igreja? Ele faz isso quando subiu às alturas e levou cativo o cativeiro e assim concedeu dons aos homens. Mas o que significa levar cativo o cativeiro? Significa que os dons de Cristo, ou que Cristo concede à sua igreja, estão fundamentados na obra que Cristo faz ou fez em favor da sua igreja, por meio da sua morte e ressurreição, e também glorificação. Cristo, através da sua obra, libertou a sua igreja do cativeiro do pecado. Efésios não começa apontando a verdade ou a realidade que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não é assim a realidade que Paulo aponta a respeito da humanidade caída sem Cristo. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo levou cativo o cativeiro, aquilo que nos prendia, e Ele venceu a morte e concedeu graça para que a sua igreja crescesse e fortalecesse sobre a terra. Por isso Ele disse a Pedro: tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele desceu até as profundezas da terra, Ele morreu e foi sepultado. É isso que Paulo está dizendo. Ele baixou a sepultura, mas Ele ressuscitou para preencher todas as coisas, e ao conquistar e vencer a morte, Ele derrama dons preciosos sobre a sua igreja. Se lembra que antes de ser assunto ao céu, Ele disse aos seus discípulos: olha, não saiam de Jerusalém, até que eu derrame sobre vocês o meu Espírito, até que vocês recebam o meu Espírito para serem as minhas testemunhas, e aí sim, vocês vão sair por todos os lugares do mundo, até os confins da terra, para testemunharem a respeito do Evangelho da salvação. A ideia, portanto, que Paulo traz aqui é de um herói de guerra.
Ele entra, ele vence, e agora cheio dos despojos provenientes da sua vitória da batalha, ele vai concedendo esses dons à sua igreja conforme a proporção que ele mesmo determina. E através desses dons, a sua igreja agora consegue crescer e se fortalecer, enquanto usamos os dons que ele nos concedeu a serviço do reino e para a glória do seu nome. Percebam, Paulo, ele não pretende esgotar todos os dons possíveis aqui. Ele fala de inúmeros dons. Ele fala de dons na sua carta aos Coríntios, como nós lemos. Ele fala de dons espirituais, as variedades de dons, lá em Romanos capítulo 12, dos versículos de 3 a 8. Mas aqui, em especial, parece que a intenção de Paulo é focar nos dons relacionados ao ministério dos homens que Deus preparou para capacitar, cuidar, conduzir, servir e liderar a igreja de Cristo. E o versículo 11 ele vai falar a respeito da diversidade desses dons. Ele diz: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Cada um de nós recebemos dons diferentes, mas o que todos eles têm em comum é que devem ser usados para a glória de Deus e a edificação do corpo de Cristo. Conforme Paulo explica, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Em 1 Coríntios 12, há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, ele diz, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ele diz lá em 1 Coríntios 12, versículo 7. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Apóstolos, meus irmãos, são aqueles que Jesus comissionou. Os discípulos é aqueles que seguiam Jesus. Mas os apóstolos é aquele do círculo mais íntimo que ele estabeleceu para seguir durante os 3 anos em que ele desenvolveu o seu ministério na terra. Em sua tradução literal, apóstolo significa enviado. De certa forma, todos nós somos enviados com uma missão, somos embaixadores de Cristo na terra. Mas os apóstolos, eles tiveram um papel fundamental, um papel inicial fundamental. Eles foram testemunhas oculares da morte e ressurreição de Cristo. Eles viram o Cristo ressurreto. Eles puderam fazer sinais, operar prodígios e milagres por meio dos dons que Cristo mesmo os capacitou para testificar que de fato eram homens de Deus, eram homens capacitados e enviados e preparados por Deus. E nesse sentido exclusivo nós entendemos que não há mais apóstolos, senão aqueles que o Senhor preparou quando estava na terra, quando desenvolveu o seu ministério na terra, e aquele mais tardio que nós conhecemos, que é o apóstolo Paulo, que viu Cristo ressurreto a caminho de Damasco. Mas em um sentido mais geral, todos nós somos enviados com uma missão, a missão de testemunhar a Cristo, de falar de Cristo e do seu amor. Mas ele também levantou profetas, e profetas são aqueles que recebiam a mensagem de Deus no Antigo Testamento por meio da revelação, ora através de sonhos, ora através de visões, ora através de manifestações próprias, teofanias, na qual Deus falava diretamente com o profeta, e o profeta tinha a responsabilidade de pegar, receber essa mensagem com fidelidade, entregar essa mensagem ao povo de Deus. Ele não poderia mudar a mensagem, ele não poderia adulterar a mensagem, ele deveria entregar a mensagem com fidelidade ao povo de Deus. Hoje o dom da profecia continua vivo, sim, não do mesmo modo que no Antigo Testamento, mas por meio daqueles que pregam a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Então, quando pregamos, quando eu prego, quando você prega, quando você fala a palavra a alguém, você está agindo como um profeta
de Deus na vida daquela pessoa, conforme a revelação das Escrituras Sagradas, transmitindo as verdades e as palavras de Deus àqueles que estão te ouvindo. Mas Deus também coloca na sua igreja evangelistas. Evangelistas são aqueles que pregam as boas novas de salvação. Todos nós somos evangelistas porque temos essa responsabilidade de pregar o evangelho da salvação, pregar Cristo como Salvador. Mas há aqueles que fazem da transmissão do seu evangelho o seu modo de viver, o seu estilo de vida. Testemunhar de Cristo, evangelizar, é o ar que ele respira, é o meio pelo qual ele se locomove. Esses são os missionários, são os evangelistas que Deus separa, prepara, trabalha e envia e espalha pelo mundo. Eles saem pelo mundo testemunhando de Cristo. Nós temos evangelistas aqui em nossa igreja, a missionária Fátima, a Ilza, nós temos o Elano, que através das suas mensagens, distribui aí inúmeros contatos de WhatsApp, e vai o Wagner, são evangelistas, pessoas que têm facilidade de falar a respeito de Cristo, de testemunhar o evangelho de Deus, e fazem isso com facilidade, com naturalidade, porque receberam esse dom da parte de Deus para atuarem como evangelistas, como missionários itinerantes. E há pastores mestres, nós não temos a conjunção outros, mas temos apenas pastores e mestres. Então entendemos que a qualidade de ser pastor implica também em ser mestre. O ato de ser pastor implica com a responsabilidade do ensino. O pastor precisa estar, portanto, diretamente relacionado com o papel do ensino. São aqueles que são chamados para cuidar do rebanho de Cristo, para proteger, para exortar, para sustentar, para nutrir o rebanho. E por isso, e para isso, ele precisa também ser mestre, no sentido de ensinar o rebanho em conformidade com a palavra de Deus. Todos esses dons foram dados por Deus com um propósito, e o propósito é a edificação do corpo de Cristo. Vejam, são dons diversos, mas o propósito é único, é um só. E o propósito, meus irmãos, é o segundo ponto desta pregação. Deus distribui dons para o aperfeiçoamento dos santos, a edificação da igreja com vistas à unidade do corpo de Cristo. Deus distribui dons para o aperfeiçoamento dos santos, a edificação da igreja, visando a unidade do corpo de Cristo. Olhem só o versículo 12. Com vistas, entendendo aí qual é o propósito desses dons, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós destacamos aqui pelo menos 3 palavras interessantes. Então o propósito é aperfeiçoamento, desempenho do serviço e edificação. Aperfeiçoamento, desempenho do serviço e edificação. Então, para que servem os dons que Deus nos deu? Os dons, eles servem, foram dados para isso, com esse propósito, para aperfeiçoar a sua igreja. Se algo precisa ser aperfeiçoado, significa que ele é defeituoso, não é verdade? Então a igreja não é perfeita. Não existe igreja perfeita, irmãos. Nós estamos sendo aperfeiçoados. De que maneira? Através dos dons que Deus vai nos concedendo. Deus vai nos concedendo, e através desses dons, quando usado a serviço do Senhor, Deus vai nos moldando, vai nos aperfeiçoando, vai nos instruindo, vai nos direcionando, vai nos tornando pessoas melhores. Então o objetivo de Deus ao distribuir esses dons, em primeiro lugar aqui, é o aperfeiçoamento dos santos, é tornar cada um de nós pessoas melhores, a cada dia, a cada passo, a cada manhã, a cada amanhecer, você se torna uma pessoa melhor
do que você era, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o trabalho, para o desempenho do seu serviço. Para o desempenho do seu serviço. Com qual propósito? O propósito de construir, de edificar. A ideia aqui de edificação do corpo é de construção mesmo. Algo que está sendo construído, que está sendo trabalhado. Então pensem na igreja como uma grande obra em construção. Uma obra que nunca termina, Gil. Já pegou uma obra que nunca termina? Né? A obra do pastor Tiago, né? O Tiago é meu pastor e serviço não faltará. Esse é o lema do Gil. Né? É assim a obra, né, da igreja. Ela nunca termina, porque a igreja está em construção contínua. A igreja sempre está em construção. Ela está sendo edificada. E Deus concede dons para o aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do seu serviço e essa construção, a edificação do corpo de Cristo. Mas para que mais? Ou qual que é o propósito dessa edificação, dessa construção? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Aqui nós temos o caminho, né, o meio, e lá na frente Deus mostra o vislumbre do que veremos. O vislumbre, a visão. Sabe um projeto arquitetônico? Você vê ainda, né, as bases da construção, mas você tem um projeto e você consegue enxergar como ficará. E aqui nós temos uma visão de como ficará. Jesus nos mostra isso aqui. Até que todos cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o nosso objetivo maior, esse é o nosso alvo. Sabe o sonho de consumo? Sabe a visão plena da igreja? Está aqui, desenhada, né, como um sonho na mente de Paulo. Então, nós estamos sendo moldados com esses dons que Jesus concede à sua igreja para o aperfeiçoamento, o desempenho do serviço, a edificação, até que você possa vislumbrar essa igreja gloriosa. E como é essa igreja gloriosa? Até que todos cheguemos à unidade da fé, quando não haverá mais discussão, quando não haverá mais desunião, quando nós chegaremos à plena unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, quando os nossos olhos verem a Cristo face a face, não como sombra, mas verem face a face o Filho de Deus. Quando nós chegarmos à perfeita varonilidade, à maturidade cristã, de forma tal que conseguiríamos atingir aquele padrão que nós tanto almejamos de santidade, que é o padrão de Cristo Jesus, a medida da estatura, do pleroma, da plenitude de Cristo. Esse é um sonho, esse é o alvo, e você tem que ter este sonho, essa visão na sua mente. Para ser igreja, você tem que ter esse sonho em sua mente. Então, vislumbre isso a cada obra, a cada serviço que você fizer, a cada planta que você ajeitar aqui, né, Leninha? A cada toque que você der na igreja, tem esse vislumbre da igreja de Cristo, até que todos um dia cheguemos à perfeita unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a maturidade cristã e a medida da estatura da plenitude de Cristo. E por que isso? Porque, meus irmãos, se nós não entendemos essa importância de estarmos unidos, essa importância de trabalharmos em prol da edificação, nós andaremos perdidos como palhas ao vento, levadas de um lado para o outro. E aí ele mostra a importância de termos esse alvo, esse objetivo em foco, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Se você quer alcançar o seu objetivo, você precisa manter o foco.
Porque se você não manter o foco, se você não olhar para o alvo e o alvo é Cristo, você vai se perder no caminho. Você vai se perder no caminho. Porque o mundo tem muitos atrativos para te afastar do seu objetivo, para desviar você do foco e da fé, a fim de que você não chegue na unidade da fé, não chegue no pleno conhecimento do Filho, não chegue à perfeita varonilidade de Cristo. Portanto, mantenham o foco, para que não sejam como meninos, agitados de um lado para o outro e levados por toda sorte de doutrina, mas olhem para Cristo e sigam o foco. E sabe qual é a chave para que vocês sigam o foco? E aqui está o terceiro ponto desse sermão: o amor. O amor é a chave para o uso correto dos dons em benefício da igreja. Olha o versículo 15: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ontem nós trabalhamos esse versículo e já foi dito que a verdade sem o amor é brutalidade e perde toda a harmonia, mas o amor sem a verdade é hipocrisia e cria falsa sensação de harmonia. Verdade sem amor, brutalidade. Amor sem verdade, hipocrisia e falsa sensação de harmonia. Lutero tinha uma frase célere e ele dizia nessa frase o seguinte: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Nós não podemos fingir uma paz a troco da verdade. A verdade é necessária, mas é necessário seguir a verdade em amor, a fim de que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo Jesus. A verdade, portanto, quando encarada e tratada com amor, à luz da graça de Deus em Cristo Jesus, é a única forma de crescimento saudável do corpo de Cristo. É a única forma de crescimento saudável do corpo de Cristo. Quando encaramos a verdade com amor, assim o corpo de Cristo cresce de forma saudável e proveitosa. E assim, meus irmãos, entendendo cada um desses papéis, o corpo vai aumentando, o corpo vai crescendo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Algumas palavras são interessantes aqui. Ele diz que desta forma, dessa maneira, todo o corpo bem ajustado, consolidado e com o auxílio de toda a junta, com a justa cooperação de cada parte, vai efetuar o seu próprio aumento. Então, o que faz a igreja crescer e aumentar, no sentido de edificação? Obviamente que o crescimento numérico é obra de Deus, ok? Mas nesse sentido que Paulo está dizendo, é que a igreja, para o crescimento saudável, depende dessa cooperação mútua entre quem? Vocês. Vocês precisam cooperar uns com os outros para o crescimento da igreja. Sem cooperação de cada junta, de cada parte, a igreja fica estagnada. Se não houver cooperação de cada parte, a igreja não edifica a si mesmo. Mas quando há essa cooperação de cada parte, ela efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, e isso em amor. Em amor. Meus irmãos, o nosso corpo é fantástico, é extraordinário. Deus fez o homem, o corpo humano, de modo extraordinário. Tomamos como exemplo o nosso sistema digestório. Para crescermos quando criança, adolescente, mantermos uma boa saúde enquanto jovens e adulto, nós vamos fazer o quê? Algo que gostamos bastante. Comer, né? Nós precisamos comer. Mas há uma série de processos e enzimas envolvidas nisso tudo.
Quando, por exemplo, você come uma feijoada, você sabe o que acontece no seu organismo? Para transformar essa feijoada em energia e aproveitar todos os nutrientes que compõem essa refeição. Você sabia que o seu cérebro, o seu sistema nervoso, precisa de muita energia para funcionar? E ele só consegue funcionar quando ele tem carboidrato, glicose dentro dele, para funcionar, senão seu cérebro não funciona, o seu corpo não funciona, o seu sistema nervoso não consegue funcionar. Então, quando você come uma feijoada, essa feijoada precisa ser transformada em energia. E aí lá no sistema digestório entra em atividade uma enzima chamada amilase. Essa enzima ela começa a quebrar esses carboidratos maiores em carboidratos um pouco menores, para serem absorvidos lá no trato digestivo. E aí ela começa a quebrar esses carboidratos, maltase se transforma em maltose, uma partícula menor de carboidrato, e aí ela começa a ser absorvida. Só que aí tem o esôfago, e aí desce lá para o seu estômago. Só que quando chega no estômago, esse alimento ele não chega bem diluído, né? Aquela costelinha de porco, né, Gil? Ela precisa ser dissolvida ali. E aí entra em ação o papel do estômago, que é liberar um ácido, o ácido clorídrico, pH extremamente baixo ali, né, uma acidez extrema. Para quê? Para poder derreter esses alimentos e facilitar o processo de absorção. Só que esse pH ácido, ele inibe a ação da amilase presente na saliva, que estava quebrando ali, né, as moléculas de carboidrato. E aí para esse processo de quebra, né, de carboidrato, mas consegue derreter ali os alimentos antes de mandar para o intestino. Quando chega, né, no intestino delgado, aí um pequeno órgão, né, que a gente às vezes nem lembra que tem, mas é extremamente importante, chamado pâncreas, ele entra em atividade. Ele começa a produzir uma enzima chamada amilase pancreática. Ele manda através de um ducto, um caninho, lá para o intestino, essa enzima que começa a quebrar, né, novamente, já passou a acidez do estômago, e aí essa amilase já consegue ser ativada novamente para continuar a quebra, né, desses carboidratos. E aí os carboidratos grandes vão sendo quebrados e transformados em glicose. Agora a glicose está pronta. Né, o intestino, o duodeno consegue absorver e jogar na corrente sanguínea. Pum! Jogou glicose na corrente sanguínea para ser transformada em energia e carregada, né, para as células do seu corpo. Vai medir a sua glicose depois de 1 hora de comer uma boa feijoada, né, de 3.000 calorias. A Cleides já regalou o olho assim, né, Cleides? Para ver o que acontece, né? Principalmente se você tiver uma diabetes aí, para você ver o que acontece. Glicose na corrente sanguínea é tóxica, faz mal. Ela está ali apenas para ser carregada para as outras partes do corpo. Quando o pâncreas, né, o cérebro identifica esse nível alto de glicose, o pâncreas entra em ação de novo e começa a produzir uma substância chamada insulina. A insulina entra em ação. Então a insulina entra em ação, o pâncreas joga a insulina para a corrente sanguínea e ela pega essa glicose que está lá disponível e vai fazer o que com essa glicose? Vai jogar para dentro da célula. Mas para jogar para dentro da célula, você precisa ter uma enzima que vai fazer, sabe o quê? Abrir a porta para a insulina entrar com a glicose, porque se não tiver essa enzima, e aí tem pessoas que têm diabetes por resistência à insulina, o pâncreas até produz, mas ela tem resistência à insulina, né, por falta dessa enzima carreadora, né, que abre ali a porta para a entrada da insulina na célula. E aí essa insulina consegue entrar através da ação dessa enzima que abre as portas. E aí a glicose entra na sua célula e você tem energia para estudar, para trabalhar, para pensar, para fazer as suas atividades, para cuidar das suas crianças. Sem esse processo simples, meus irmãos, nós não conseguimos levantar da cama. Simples assim. Mas ok, né, você supriu aí as suas células, o seu cérebro está abastecido com glicose, e o excesso, o que acontece?
a insulina começa a transformar esse excesso em glicogênio e vai ser armazenado 75% nos músculos e 25% no fígado. Mas 3.000 calorias tem bastante energia aí, né? Onde é que é armazenado o restante? Gordura. Nos homens, na região abdominal, né? O calo pastoral, para você apoiar a Bíblia, né? Fazer as suas leituras devocionais na madrugada, né? Nas mulheres, coxa, bumbum, pernas e braços. É assim que funciona a genética metabólica. Mas espera aí, a culpa não é do pâncreas e nem da insulina. A culpa é da feijoada com as suas 3.000 calorias que nós ingerimos. E é assim que cada parte desse corpo vai trabalhando com as suas enzimas, com os seus ductos. Mas se for uma mulher de jejum e oração, pastor, o que acontece? É uma mulher que jejua, que ora, que se dedica. Bem, quando começa a baixar os níveis de glicose no seu sangue, o pâncreas, o cérebro manda uma informação para o pâncreas e ele entra em alerta. Ele começa a produzir uma outra substância chamada glucagon. E essa substância ele identifica que os níveis de glicose estão baixos. Ele vai buscar aquela reserva lá que ele armazenou. Lembra aquela reserva que ele armazenou das 3.000 calorias que você comeu? Depois de 12 horas de jejum, 20 horas, né, se você for fervoroso aí em jejum e oração, ele vai começar a fazer a glicólise, vai quebrar esse glicogênio armazenado nos músculos, no fígado, né, e facilitar a quebra das gorduras, né, das reservas energéticas, para que você tenha esse material disponível para ser transformado mais uma vez em glicose e assim ter energia disponível para continuar o seu dia a dia, né, continuar pensando. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o corpo funciona de forma fantástica. Conseguiram perceber como cada enzima tem o seu papel importantíssimo na manutenção deste corpo? Cada ducto, cada enzima, a insulina, o glucagon, a enzima que abre as portas, a amilase na boca, o papel do ácido clorídrico lá no estômago. Eu estou falando, meus irmãos, apenas do sistema digestório. Nós temos o sistema circulatório, nós temos o sistema respiratório, né? Nós temos o sistema de defesa contra os ataques de vírus e bactérias. Então, o ser humano é fantástico. E é isso que Paulo compara aqui. Assim, o corpo bem ajustado, consolidado, com o auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, E é assim que Deus compara a sua igreja com esse corpo, né? Cada um tem o seu papel, e assim como cada substância que eu dei exemplo, assim também somos nós. Cada um de nós temos um papel importante, mas para isso você precisa estar dentro do corpo. Você precisa participar ativamente das suas funções vitais. Se você estiver fora deste corpo, você não saberá jamais qual é a sua função. Qual é a sua função se você está fora desse corpo? Se você não tem comunhão com esse corpo, se você não participa ativamente deste corpo, como você vai descobrir quais são os seus dons? Como você pode servir se você não está dentro para ver como esse corpo funciona? Como é a função intrínseca deste corpo? Você precisa estar unido a este corpo para perceber quais são as suas necessidades e como você pode ser usado dentro deste corpo. No filme Encanto, Mirabel tem uma visão que a casa está rachando e ela vê a vela mágica se apagando e os membros da família Madrigal perdendo os seus dons. A Luísa já não estava mais tão forte, não é verdade? Ela vai buscar uma solução e a cobrança intensa da avó havia expulsado um membro da família que eles não gostavam de falar porque ele sempre tinha alguma predileção não muito boa para com os membros da família, para com a casa, era o tal do Bruno. Mas Mirabel vai atrás do Bruno.
E de fato aconteceu o que eles temiam. A casa ruiu, a vela se apagou e os membros da família Madrigal perderam de fato os seus dons. E os Madrigal ficaram sem a sua casita mágica, mas não era o fim. Toda a vizinhança se reuniu e começaram a ajudar na construção de uma casa nova para os Madrigal. Bruno, por causa de Mirabel, foi aceito novamente à família. Quando perderam tudo, eles encontraram o amor. Eles encontraram na unidade um propósito pelo qual eles deveriam viver e se unir mais uma vez. Agora, como Mirabel, todos os membros daquela família eram pessoas comuns, sem nenhum dom especial. Algumas não sabiam como viver ou de que maneira viver sem o seu dom especial, mas o fato é que eles estavam juntos, eles estavam unidos. Na inauguração da nova casa, o privilégio de abrir a porta foi dado a Mirabel, que através dos seus esforços havia conseguido unir mais uma vez a família, ainda que não tivesse ganhado nenhum dom especial. Mas quando ela colocou a mão na maçaneta da porta, a porta começou a brilhar. A imagem da família reunida na porta de entrada começou a brilhar e a casita recobrou vida novamente. A magia, os dons dos membros da família Madrigal foram restaurados. Mas afinal de contas, pastor, o que nós aprendemos com isso? É que talvez, como Mirabel, você pense que Deus não tenha te dado nenhum dom especial. Mas quando você está unido à família de fato e de verdade, você vai descobrir qual é o seu dom. O seu lugar é aqui, no corpo de Cristo. E aqui você vai descobrir um meio pelo qual você vai dispor o seu dom para serviço da igreja, do corpo de Cristo, para a glória do nome de Deus, a serviço do reino de Deus e para o crescimento e edificação da igreja de Cristo aqui na terra. Portanto, aprendemos que dons, serviço, amor, cooperação, crescimento, edificação de si mesmo em amor, isso é ser igreja, isso é ser o corpo de Cristo, e isso é viver os propósitos que Deus te criou, para o qual Deus te criou e te colocou aqui, no corpo da sua igreja local, a qual você pertence. Que Deus nos abençoe e nos ajude